Oi, gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast sobre saúde mental, sempre com um tema palpitante. É a nossa dose a mais de conhecimento sobre a mente humana, né? Essa coisa deslumbrante, enigmática, fascinante. E o episódio de hoje está baseado no trabalho da doutora Anne Tanazugarn, terapeuta especializada em trauma e relacionamento. E qual que é o tema de hoje? Trauma relacional, que é justamente aquele que ocorre quando uma pessoa experimenta um grande sofrimento emocional, psicológico ou físico dentro de uma relação que é importante para ela, seja com os pais, com um parceiro ou parceira, com amigos ou até com colegas de trabalho. Isso mesmo. E seja qual for o contexto, né? Um trauma que não foi processado, ele pode ter um impacto bem negativo no bem-estar de uma pessoa. Muita gente que tem histórias de experiências adversas, principalmente na infância, elas podem até não estar conscientes de que elas têm um trauma. Mas quando o trauma existe, ele vai afetar os pensamentos, os sentimentos, as crenças e as escolhas que ela faz todo dia. Só que tem o seguinte, muita gente vai acabar atraindo inconscientemente pessoas para as vidas delas que reforçam essas feridas não curadas. Isso aí. Então, de repente, tem aquela pessoa que escolhe o mesmo tipo de parceiro complicado um atrás do outro. Ou então, escolhe alguém que tem comportamentos ou traços de personalidade que fazem conexão com as experiências traumáticas dela. É aquela coisa, né? A gente repete o que conhece, o que é familiar, mesmo que seja ruim, porque o ruim conhecido é sempre menos ameaçador do que o bom, que a gente não conhece direito. Pois é. Bom, quando esses padrões não são reconhecidos ou quando a gente nega que eles existem na gente, eles podem ser carregados por uma vida inteira. Aí aquelas velhas feridas vão sendo reabertas em cada novo parceiro ou dentro de cada nova amizade. E nesse episódio a gente vai ver 10 padrões comuns em que o trauma não processado pode ficar se repetindo na vida de uma pessoa. Vem comigo. Primeiro, se uma pessoa se desenvolveu em ambientes imprevisíveis, pouco confiáveis ou caóticos, ela aprendeu que esses ambientes são o normal. Então essa pessoa pode acabar se tornando desconfiada ou incomodada dentro de uma amizade ou de um outro tipo de relacionamento que seja calmo ou que não tenha muitos altos e baixos, sabe? Muitas vezes, uma pessoa que foi condicionada ao caos, ela vai criar problemas só para testar o afeto do parceiro ou vai fazer fofoca do amigo como uma forma de desencadear uma resposta nele. É mais ou menos como se a pessoa pensasse, não existe isso de relação tranquila, confiável, não. Se eu der uma mexidinha, eu aposto que vai ficar tudo caótico, quer ver? É claro que ela não pensa isso de uma maneira consciente. Ela simplesmente foi habituada, condicionada a relações tumultuadas. E é difícil para ela ficar confortável numa situação diferente disso. Cedo ou tarde, ela acha que a coisa vai virar do avesso, então ela já se antecipa e provoca o caos para não ser pega de surpresa. Um outro sinal é o pensamento tudo ou nada. E isso pode estar ligado, sim, a experiências adversas na infância, incluindo eventos traumáticos que podem ter tido um peso no desenvolvimento dessas distorções de pensamento. Porque tem uma coisa, rotular pessoas ou situações de uma forma absoluta, preto ou branco, sem nuances, isso pode começar como uma forma de autoproteção. Isso aí. Bora ver um exemplo. Imagine uma criança que cresceu num ambiente onde os pais a criticavam o tempo todo. Essa criança, ela pode desenvolver a crença de que ela só vale alguma coisa se ela for perfeita. Então, ao cometer um erro como adulta, ela pensa, se eu não sou perfeita, sou um fracasso total. Essa visão extrema de si mesma é um exemplo de pensamento dicotômico. Outro exemplo, se uma pessoa foi traída por um amigo na infância, ela pode desenvolver a crença de que as pessoas ou são completamente confiáveis ou vão me trair.
uma coisa ou outra. Aí, quando surge um pequeno conflito numa amizade adulta, ela pode pensar: se essa pessoa me decepcionou uma vez, ela não é confiável. Melhor terminar essa amizade. Entende como é complicado? Terceiro ponto, e esse padrão, ele é especialmente comum se um relacionamento é saudável. É justamente a sabotagem. Muita gente que tem histórias de sabotar amizades ou sabotar relacionamentos românticos, elas lutam com um crítico interno cruel que as convence de que elas vão ser deixadas para trás. E isso mesmo, elas ficam convencidas de que a outra pessoa vai abandonar ou de que essa pessoa não se importa com ela como deveria. E tem mais, em situações extremas, você pode atrair inconscientemente amigos ou parceiros tóxicos, criando uma profecia autorrealizável. Ou seja, você já vai direto na pessoa que vai dar ruim. Isso é parecido com a pessoa condicionada ao caos e que vai dar um jeito do caos aparecer. Percebe? A pessoa que foi abandonada ou negligenciada, ela vai dar um jeito do abandono acontecer. Agora, antes de prosseguir com os outros sinais, deixa eu te dizer uma coisa. Isso tudo que a gente está vendo tem a ver com pessoas que não conseguiram processar traumas ou não processaram situações que nem chegaram a ser traumáticas, mas que geraram, sim, feridas emocionais, tá? Só que tem gente que viveu coisas difíceis e que conseguiu digerir isso de uma maneira ou de outra e que não fica repetindo esses padrões. Então, não vai já achando que porque você viveu alguma coisa parecida, que você está condenado a ter uma vida complicada. E tem mais. Todo mundo, uma vez ou outra na vida, vai ter uma coisinha ou outra dessa lista. Num grau bem menor, mas vai. Então, o problema é a intensidade, é o padrão, é a coisa repetitiva e que faz a pessoa cair na mesma cilada o tempo todo, tá bom? Quarto ponto, vamos lá. Uma pessoa, ela pode sentir como se ela precisasse o tempo todo fazer mais para superar a dor infantil que ela carrega. E como é que é isso? Bom, algumas dessas pessoas podem se ver repetindo um padrão de super compromisso com as coisas, de trabalho excessivo ou de perfeccionismo, e tudo isso são maneiras de tentar entorpecer emocionalmente o trauma que não foi processado. Então, na raiz desse padrão comportamental, existem necessidades que não foram atendidas. Necessidade de se sentir bom o suficiente, de ser aceito da forma como a pessoa é. Essas necessidades não satisfeitas podem criar barreiras nos relacionamentos da pessoa, já que a ocupação constante, ela pode não deixar tempo para as amizades, para a intimidade ou para a conexão. Quinto sinal. Experiências traumáticas, elas podem deixar uma marca profunda na pessoa, na forma de um crítico interno. Um crítico que pode entrar em ação naqueles momentos de vulnerabilidade, de solidão ou de impotência. E o objetivo desse crítico interno é fazer justamente a pessoa acreditar em suas falsas crenças. E algumas dessas crenças podem envolver profundos sentimentos de vergonha ou de se sentir indigno de amor. Pois é, e com o tempo, se uma pessoa começa a acreditar nessas mensagens do crítico interno, isso pode ter um efeito altamente negativo nos relacionamentos dela. Sexto sinal, quando uma pessoa cresceu num ambiente que não ofereceu limites estáveis ou consistentes, ela tem um risco aumentado de se tornar um adulto de que tipo? Um adulto com limites frágeis ou até inexistentes. Isso aí. E o pior é que algumas dessas pessoas podem até se sentir culpadas por tentarem estabelecer um limitezinho aqui ou ali, por medo de serem confrontadas, de serem envergonhados ou de serem abandonados. Já outras podem se ver numa amizade ou num relacionamento romântico com um narcisista que limita a capacidade delas de colocar e de manter limites firmes. Ou pior, ela pode se relacionar com um abusador que viola esses limites que a pessoa tenta estabelecer. É aquela coisa, a pessoa vai ter a tendência de procurar o que é conhecido. E se o que é conhecido é a violação,
a intromissão, ela vai atrás de quem não vai deixá-la colocar limites. 7º ponto, bora lá. Passar por um trauma precoce ou crônico nos anos formativos da pessoa. Isso pode fazer com que ela fique atrasada no desenvolvimento cognitivo ou emocional em relação aos outros, porque o trauma, meu querido, minha querida, ele pode sobrecarregar as emoções de uma pessoa, né? O corpo físico dela e o desenvolvimento psicológico também. Isso mesmo. A pessoa pode ficar presa na idade em que ocorreu o trauma. Ela pode se comportar ou se vestir como se fosse mais jovem do que realmente é, ou pode, em certos momentos, regredir a comportamentos de imaturidade emocional, de ansiedade excessiva, de incapacidade de se acalmar e por aí vai. E tudo isso pode afetar negativamente os relacionamentos da pessoa. 8º sinal. O trauma, ele pode afetar a capacidade da pessoa de se sentir segura ou de se sentir protegida nos relacionamentos, o que pode deixar essa pessoa assustada ou ansiosa. Porque é o seguinte, a desconfiança, ela é formada cedo na infância. Então, se a pessoa não puder contar com os pais ou com os adultos que cuidam dela para atender às necessidades básicas de amor, de segurança, de proteção, de comida ou de abrigo, então a falta de confiança nesses adultos pode se generalizar para a desconfiança geral em todo mundo, devido ao condicionamento precoce. Como resultado, a pessoa pode ter dificuldade de entender as motivações das outras pessoas, vendo sempre alguma coisa por trás. Ela pode se envolver com amigos complicados ou parceiros ruins, o que reforça ainda mais esse sentimento de desconfiança. Outras pessoas podem, como proteção, internalizar adaptações narcisistas. E como é que é isso? Elas vão sempre escolher a si mesmas em vez dos outros. Mesmo quando elas puderem abrir mão de uma coisa, vão sempre preferir segurar aquilo, mesmo que elas não precisem e que faça falta para os outros. 9º ponto. A criança que viveu abandono real ou percebido, abandono percebido é aquele abandono emocional, ser deixada de lado. Ela pode ficar predisposta a falsas crenças de que ela vai viver novamente o abandono. E esses medos, eles podem se generalizar para uma necessidade de controle, de posse, de ciúme intenso ou de incapacidade de se acalmar quando ela vê que as pessoas importantes na vida dela não giram em torno dela. Elas também querem passar um tempo sozinhas ou querem passar um tempo com outras pessoas e não só com ela. 10º e último sinal da lista. Bom, existe um padrão de afastamento que é geralmente aprendido na infância. Pois é, aquelas pessoas que não foram realmente aceitas, que precisaram fingir para agradar os pais, ou que foram envergonhadas ou disciplinadas de uma forma muito severa, elas podem se tornar mais evitantes nos relacionamentos. Porque esse tipo de experiência muito cedo na vida, de não ser aceito ou de ser rebaixado, isso pode condicionar a pessoa a sentir que ela só pode contar com ela mesma, ou então que os relacionamentos exigem muito esforço, muita concessão e que não valem a pena. Então, se um relacionamento dela na vida adulta, seja de que tipo for, chega num impasse, se torna mais complicadinho ou emocionalmente desconfortável, ela pode preferir se desligar ou ir se afastando e usar o tempo dela para si mesma. Para finalizar, é importante a gente entender o seguinte: esses padrões de comportamento, eles são adaptações de sobrevivência que foram aprendidas pela nossa espécie num contexto em que a gente não tinha muito o que fazer para trabalhar experiências difíceis, né? E hoje, na vida moderna, algumas pessoas podem ter dificuldade de se libertar desses padrões. Só que viver desse jeito cria mais angústia ainda para a pessoa. Então, meu querido, minha querida, se você se viu muito mesmo em alguns desses sinais, falar com um profissional especializado, com um bom terapeuta, pode te ajudar a superar essas barreiras e a viver melhor. Porque ninguém está aqui para sofrer. Você merece ser feliz, merece ter bem-estar e construir uma vida que seja mais realizadora.
Um beijo no teu coração, muito obrigada pela tua companhia, que é um luxo. Se você gostou do episódio, deixa o teu like, se inscreve no canal e, se puder, se torna membro. E não esquece do nosso encontro marcadíssimo no próximo episódio, tá bom? Valeu demais!